aqui uma parafusadeira. Se não tiver ela, pode ser uma chave de fenda e um martelo. Então, para montar uma beliche, nós temos 12 parafusos grandes, que são da parte das cabeceiras. Temos 8 parafusos que são das laterais. Esse é o encaixe que se encontra ali das cabeceiras e os preguinhos. E nós vamos da parte da montagem para estar mostrando para vocês. E aí, contando aqui, vem os estrados e aqui vem os sarrafos. E aí eu vou mostrar para vocês como que vai montando passo a passo a beliche, tá bom?